Você sabe o que realmente uma nutricionista faz dentro de uma fábrica? Não, não é só cardápio nem rótulo. Tem muita coisa envolvida. E é isso que a gente vai falar aqui hoje. Meu nome é Rose Abreu, Rosemary Abreu. Estamos aqui no podcast Conversa de Qualidade, um projeto da FIC, né, em parceria com grandes amigos que vêm, através dos nossos convites, falar um pouquinho das suas experiências específicas e vastas sobre os diversos temas que a gente aborda. E hoje, né, a gente traz uma convidada especialíssima. Ela é potiguar, então veio de Natal e a gente agradece muito a presença dela aqui para trazer para a gente assuntos bem legais, né? É nutricionista e eu vou falar um pouquinho desse currículo dela, né? Seja bem-vinda, Renata Menezes, nutricionista formada pela Universidade Potiguar, com MBA em Gestão da Qualidade e Produtividade. Foi docente na Universidade Potiguar e consultora do PSSA. Há 8 anos ela atua como gerente da qualidade da Nova Foods, indústria, né, que hoje é a Loucos por Coxinha, uma franquia que a gente tem muito orgulho de ser nordestina, né, é um parceiro da FIC também, e vem crescendo consideravelmente, a gente tem muito orgulho disso, né, do nosso amigo Pablo. Então, hoje, pessoal, a gente vai estar aqui quebrando barreiras, né? Falando dos desafios da nutricionista, que geralmente é uma profissional designada para estar muitas vezes atrás de uma mesa de consultório, né? Claro, desenvolvendo tabelas nutricionais e também ali atrás e à frente, né, de restaurantes. Mas essa nutricionista de hoje, ela se reinventou. Né? E como muitas, eu acho que esse podcast é muito para isso, né, Renata? É para a gente mostrar que um nutricionista, esse segmento e essa profissão tão vasta, pode se reinventar e está numa grande indústria. Né? Então, seja bem-vinda. Obrigada, Rose. Inicialmente, a gente pode falar justamente disso, Renata, desses desafios. O que é que você pode falar para as nutricionistas que estão nos assistindo, que querem se reinventar também, né? Que querem sair daquele óbvio e galgar novos horizontes, né? Claro, a gente vai falar aqui sobre normas na RDC 216, a RDC 275, porque a RDC 216, gente, é algo que é naturalmente visto pela nutricionista dentro da sua carga horária, né, de universidade e de faculdade. Mas a 275 não, né? A Renata vem trazendo aqui pra gente esse olhar, né, que ela teve, e essa experiência que ela teve nessas duas RDCs. Isso mesmo. Obrigada, Rose. Para mim é uma enorme alegria, né, a gente dar continuidade a essa parceria que temos lá na indústria por meio dos produtos químicos que vocês nos fornecem, toda a assessoria, na verdade. E você foi falando aí um pouco dessa trajetória, né, do que normalmente acontece com um profissional nutricionista no mercado, e foi passando um filme na minha cabeça, porque foi justamente no consultório que eu comecei. Eu atendia gestante, eu fazia introdução alimentar para criança, e eu realmente era muito convicta de que essa era uma área, né, de alimentação coletiva, indústria de alimentos, que eu não entraria, porque eu não tinha interesse na faculdade. Inclusive, na vida acadêmica, pelo menos na época que eu cursava nutrição, o segmento de indústria de alimentos, ele não era muito explorado. Eu nem sabia, quando eu me formei, que eu poderia atuar na indústria de alimentos. E como foi que eu descobri? Né, me abrindo para o mercado, que aí já fica a primeira sugestão, né? Se é para dar uma dica ao nutricionista que precisa se reinventar, esteja aberta a novos conhecimentos, a fazer networking, a se capacitar. E aí eu passei num processo seletivo do SENAC, né? Por isso que eu era consultora do PSSA, que é o Programa de Segurança Alimentar. E como consultora, eu perpassei aí por diversas áreas, né? Eu tive acesso a restaurantes, eu tive acesso a padarias, eu tive acesso a supermercado, e até que cheguei na indústria, especificamente no Loucos por Coxinha, que ainda era uma pequena fábrica. E a consultoria, ela dá muito isso a gente, né? Isso, dá muita expertise, você aprende a falar com todos os públicos, porque você tem que falar na linguagem do empreendedor, ou seja, você tem que falar sobre lucro, o que é que aquilo vai trazer de retorno, que aí é uma outra sugestão, você precisa desenvolver essa visão. E foi algo que na academia eu não aprendi. Eu aprendi na dor mesmo, eu aprendi vendo a necessidade.
E aí foi quando eu fui buscar o conhecimento, eu descobri que a qualidade era além da segurança dos alimentos, porque até então, na faculdade, de fato, a gente vê fortemente a 216, que Isso. trabalha muito a segurança dos alimentos, fala muito de processo, mas de um ambiente mais micro. Menor. E aí eu fui descobrir que a qualidade era padrão, era produtividade, era eficiência operacional, existiam as ferramentas da qualidade, e eu fui me abrindo para esse mundo novo. Foi e aí o seu MBA, né? Aí começaram os desafios, e aí a busca pelo MBA, porque eu precisava começar a abraçar esse universo novo, né, que estava se abrindo para mim, chamado qualidade, além da segurança do alimento. Perfeito. E aí, Renata, a gente pode trazer, né, isso que eu falei, os desafios, porque, veja, essas áreas de indústria são voltadas e geralmente os donos das indústrias, eles buscam os químicos, engenheiros químicos, Isso. né, para Isso. as áreas de processo, são os profissionais que aprendem processos. Isso. E aí, como nutricionista, o que é que você achou que houve ao longo dessa indústria que você entrou, né? Que você teve resistência das pessoas, que as pessoas lhe olhavam com outro olhar, né? Fala um pouquinho pra gente desses desafios. Eu não tive esse desafio porque esse crescimento ele foi em paralelo ao da indústria. Então, acho que aí foi uma vantagem. Eu fui crescendo e fazendo a indústria crescer. E até hoje funciona dessa forma, né? E hoje, como eu tenho a possibilidade de ter pessoas na equipe que tenham esse conhecimento nato, né? Eu até brinco que hoje na equipe somos em 9, né, comigo. Só tem mais uma nutricionista que fica realmente mais focada com a parte de refeitório, das auditorias internas. Mas no mais são todos engenheiros. Por quê? Porque quando eu busquei o conhecimento, que eu entendi o que eu precisava para além da segurança do alimento, eu disse, opa, eu tenho que trazer esse profissional para o meu lado. E aí entra a estratégia de você montar a sua equipe, porque você não precisa e nem vai conseguir dominar todos os conhecimentos. Você não vai ser boa em tudo, mas você precisa montar estrategicamente a sua equipe. Exatamente. E hoje eu tenho engenheiro químico, que é Jairo, né, que você conhece, Sim. coordenador da qualidade. Eu tenho engenheiro de produção, eu tenho engenheiro de alimentos. Então, essa equipe de engenheiros faz com que essa base da qualidade fique forte e a gente consiga fazer a indústria crescer. Então, foi realmente uma construção estratégica mesmo do setor. E assim, começar, eu vejo que foi realmente muito fundamental para você manter esse respeito dentro da organização, que você começou com ela no início. Isso. Né? A fábrica, a Loucos por Coxinha, a Nova Foods, era bem pequenininha quando você começou junto. Isso. Então, foi uma construção realmente junta, né? Que bom. Né? Isso faz toda a diferença. E aí, a ideia é que você traga para aqui, né? Já indo para essa parte da 216 e da 275, o que é que tem dentro dessas duas RDCs tão importantes, né? Uma rege restaurantes, manipulação de alimentos, e outra rege a indústria do alimento, né? O que é que você verifica, né, dentro da sua trajetória que diferenças ou semelhanças, né, dentro dessas duas RDCs? Porque geralmente, Renata, a pessoa que é responsável pela qualidade, que é justamente as pessoas que estão nos escutando, Sim. São pessoas que gostam da área, que já estão na área, são coordenadores, analistas, né? Eu espero que seja esse público que esteja nos escutando. Um coordenador da qualidade, ele também acaba se envolvendo com os restaurantes que estão dentro das indústrias, né? Sim. Fazendo uma auditoria interna. Isso. E aí a gente tem que conhecer um pouquinho a 216. Então, para esses profissionais que estão aí do outro lado, que querem saber um pouquinho mais, que ainda não estão envolvidos com a 216, mas que querem se antecipar um pouquinho com o podcast e ver as diferenças, né? O que é que tem na 216 que a pessoa precisa entender para fazer uma auditoria e qual a diferença dela com a 275? Na verdade, a única diferença que eu percebo hoje com o meu olhar de indústria, antigamente não, né? Mas hoje com o meu olhar de indústria eu percebo que é o âmbito da abrangência. Porque na indústria é macro. Entendi. Né? O volume de produção é maior, os controles eles são maiores, eles são mais rigorosos, porque, enfim, pelo próprio volume de produção. Mas ambas falam de procedimento e processo. Então, eu hoje tenho certeza que a 216 me preparou para a 275, eu vou dizer assim. Faz todo sentido. Porque a 216, ela trata do procedimento
E ela deixa claro, assim como na indústria, que a qualidade e a segurança do alimento, ela começa no início da cadeia, quando eu seleciono meu fornecedor. Isso é um procedimento já exigido pela 216 para o restaurante, que eu tenho que ter no restaurante da indústria. E esse é um procedimento que eu também tenho que ter no âmbito industrial. Eu tenho que selecionar bem o meu fornecedor. E depois como eu armazeno, e depois como eu manipulo, e depois como eu faço o envase, como é que é a distribuição. E são comuns. Né? Então, só que o grande desafio da indústria é porque as proporções são maiores. Então, os desafios se tornam maiores e você precisa entender como melhorar e tornar os controles mais eficientes. Entendi. Então, assim, claro que essa parte dos controles, né? A gente falou muito aqui já de fornecedores. Isso. Tanto na área de validação de águas, de validação de utilidades, com o pessoal, com a Fernandinha, que veio falar desse assunto e foi maravilhoso. E uma nossa amiga também, a Daiane, falou sobre gestão de fornecedores, fundamental. Então, assim, e ela realmente enfatizou muito isso. Gente, o fornecedor, ele é crucial no processo, porque qualquer vulnerabilidade que possa existir, né, tudo vem do fornecedor. Isso. E aí, insumos, né? E aí, como é que você pode até falar um pouco dessa experiência, né? Claro que, como você está falando, são muito parecidas, mas o que diferencia muito é esse macro, e aí a gente pode mergulhar um pouquinho nesse assunto, né? Quando a gente vai fazer um procedimento para um restaurante, claro que ele vai ser mais simples por conta justamente dessa amplitude, né? É algo menor, o processo é mais simples. Tá? Inclusive, a depender do restaurante, infelizmente ele nem existe. Porque, por exemplo, a minha primeira experiência, não como consultora, mas como RT de restaurante, era um restaurante pequeno em que o dono fazia as compras. Então, ele fazia compras no atacado. Então, eu não consigo, se eu for olhar hoje o processo, né, de gestão de fornecedores e homologação que a gente faz hoje na indústria é totalmente diferente. Então, existe também essa dificuldade, né, por ser, às vezes, estabelecimentos de pequeno porte, não existe o procedimento. Né? Mas hoje, lá na indústria, por exemplo, eu tenho uma pessoa do time da qualidade que ela fica exclusivamente fazendo a gestão de fornecedores. Realmente precisa, né? Isso. Justamente pelo porte da indústria, pelo patamar que nós estamos hoje, porque nós precisamos ter também essa consciência de que a gente precisa homologar vários fornecedores, até porque a gente tem que estar de olho no custo dessa mercadoria. Então, é um grande desafio, inclusive, do setor de P&D, que trabalha em constante parceria com a qualidade, né? Precisa baixar o CMV. Opa, mas não pode ser qualquer fornecedor, a gente precisa homologar. Então, P&D faz as solicitações das amostras para teste, faz teste de bancada, de pequena escala. Dando certo, a qualidade já entra pedindo documentos. Se não atender, a gente não segue para o segundo momento de teste, que é de média escala e posteriormente larga escala. Mas é assim que funciona. Então, hoje eu tenho uma colaboradora que ela fica exclusivamente tratando com esse fornecedor. De fazer visita, de aplicar checklist, de criar os NPS, né? Os indicadores desses fornecedores. Esse monitoramento que tem que ser constante, isso. né? E até para fazer a parte chata, né? Quando dá um problema, para que o setor de compras fique com a parte da negociação. Porque isso é importante também, separar os papéis. Para que se precise ter algum tipo de alinhamento, né? Que seja a pessoa da qualidade que vai dizer, esse documento aqui está em atraso, a gente vai suspender a compra porque esse documento não chegou e aqui a gente realmente precisa que o script seja seguido. Entendi. Renata, e assim, eu queria voltar um pouquinho para essa questão do que você queria trazer de forma estratégica, mais para quem é nutricionista hoje. Você falou muito de se reinventar, né, de buscar conhecimento, network e tudo mais. E teria alguma outra coisa que você quer trazer? Essa questão dos desafios, né, que você enfrenta e enfrentou também, falar um pouquinho mais sobre essas suas experiências, né? Além de buscar desenvolver a parte técnica, né, as competências técnicas, a gente não pode deixar de falar das comportamentais. Né, que aí é algo que aí você precisa buscar se desafiar e se desenvolver diariamente, que é a capacidade de negociação e persuasão,
né? A gente que é da qualidade tem que estar o tempo todo negociando, trabalhando a cultura com o colaborador, que acha que a gente está ali para trazer mais trabalho ou mais um controle, né? Enfim, muita gente acha que a qualidade é aquela que trava o processo, né? Então, a gente tem que ter esse poder, desenvolver esse poder de argumentação e de persuasão, porque é um trabalho diário. A questão de liderança, né, que está relacionada, de gestão de pessoas e também, acho que principalmente, gestão das emoções. Porque uma indústria, nenhum dia é igual ao outro, acho que nenhuma área é, mas na indústria tudo acontece com uma velocidade muito grande e você tem que estar pronta para tomar decisões rápidas, decisões conscientes, né, decisões com firmeza, você tem que estar pronta para treinar o seu colaborador, para desenvolver, para ouvir o seu colaborador, para engajar o seu colaborador. Então, essa parte comportamental, de habilidades de liderança e gestão de pessoas também são muito importantes. E assim, você fala isso, vem um filme na minha cabeça, porque eu também já fui da qualidade, né? A gente tem aquele desafio, como você falou, né? De lidar com outras áreas, porque infelizmente ainda existem esses pensamentos errôneos de que a qualidade está aí para deixar a coisa mais engessada, né? Mas não é. E essa habilidade de trazer de forma mais tranquila, né? E a gestão das emoções é fundamental. É verdade. Né? E eu sempre vejo nas suas redes a questão de leitura de livros, né? A busca da liderança, leitura sobre esses assuntos, gente, são fundamentais para quem está ali na parte de qualidade, porque é a produção que quer produzir, né, que quer bater as metas, né, mas a qualidade tem que estar ali ponderando para que não saia fora dos padrões, né, que saia tudo dentro do que foi estabelecido e está dentro das especificações. Né? Renata, é um desafio constante. E aí, eu vi que você, para se reinventar, você fez seu MBA na área de qualidade e produtividade, que foi fundamental, acredito. É verdade. Né? Para esse assunto, até porque para buscar as áreas técnicas necessárias, né, e os assuntos técnicos de ferramentas da qualidade, que hoje, como é que você faz para implementar essas ferramentas da qualidade e em quais pontos específicos do seu processo, né, você acha interessante? Quais as mais importantes você poderia citar aqui dentro de um processo de uma grande indústria, que muitas vezes o pessoal não tem aquele tempo para tratar, né? Não tem tempo para parar. É um grande desafio, né? Muita gente pergunta, mas você consegue tratar todas as não conformidades? Não. E nem é esse o objetivo. A gente precisa entender. E quem disser está errado, né? E quem disser está errado. Tem alguma coisa errada aí. Se alguém disser, eu trato todas que acontecem, eu quero conhecer, eu quero fazer uma imersão, eu quero aprender como é que faz. Porque mesmo diante da tecnologia fica muito complicado, porque são inúmeras as demandas. O que a gente faz na indústria é realmente avaliar aquela não conformidade que teria um maior impacto, né? Negativo, por exemplo, para a marca. Então, aquilo eu preciso ou uma maior frequência e um maior impacto. Eu tenho que avaliar esses dois parâmetros. E aí entender qual é aquela que eu vou realmente estruturar um plano de ação e acompanhar. Deu certo, ótimo. Não deu, gira PDCA, né? Exato. Que aí então, aí vem o PDCA, né? Isso. Que você, então, citou uma que é emblemática e sempre presente, né? Que funciona sempre. O PDCA é 5 porquês, que é aquilo mais rápido, aquele brainstorm rápido, reúne todo mundo na sala quadrada. Mas por quê? Mas por quê? Isso é tão simples, mas fundamental, os 5 porquês. Eu gosto muito também. Que está sempre atrelado àquela análise de causa, né? Isso. Que aí é o meu xodó. Eu gosto, exatamente. Então, assim, 5 porquês, ele faz toda a diferença na aplicação do Ishikawa, né? É verdade. Por conta desse esvaziamento, né? Esvaziar o porquê. Por quê? Porque até chegar na causa raiz. E normalmente a gente já chega nessa ferramenta, né? Às vezes não precisa nem partir para os 5. Exatamente. Mas no segundo, terceiro você já consegue. Já consegue. Né? E aí você também falou dos planos de ação, que é onde fecha e eu tenho que resolver, né? Isso. Não pode ser algo só fazer análise e aí? E deixar registrado, o que é muito importante, né? Esses planos de ação, eles precisam ficar registrados. Já aconteceu muito com a gente, logo no início, quando existia
Ainda não existia isso muito implementado na indústria, da gente, poxa, se a gente tivesse registrado, a gente teria economizado tempo aqui, porque a gente já sabia que esse planejamento não funciona, esse plano de ação não funciona. Né? Então, o registro dessa tratativa da não conformidade, ele também é muito importante. Tá. E hoje você tem uma equipe grande, né, de 9 pessoas, assim, dentro da área de qualidade. As pessoas sentem aquela dificuldade de seguir, Sim. né? E aí, você, acredito que no seu frenesi diário, de muita coisa, né? Treinar essas pessoas não é fácil, né? Porque tem sempre uma urgência na frente. Isso. Né? Como essa questão do procedimento, porque você falou que é muito importante lá na 216, né? É muito importante na 216, mas que em proporções maiores precisa ser implementada na 275. É tão importante quanto, né? Isso. Hoje a gente também tem uma pessoa na equipe que ela fica à frente desses treinamentos, né? Então, a gente também tem a vantagem dos monitores de processo. Lá em cada uma das áreas, área de preparo, área de invase, eu tenho um monitor de processo que ele fica justamente fazendo essa sensibilização e esse monitoramento se o procedimento está sendo cumprido. Porque tem que ter um momento de eu ver se está sendo cumprido, né? E aí, como esse retorno chega, às vezes é um treinamento pontual. Não precisa nem parar a produção, colocar numa sala de treinamento, mas esse procedimento aqui a gente está precisando revisar, a gente está precisando reforçar, a gente está precisando questionar se existe alguma dúvida, porque não está sendo cumprido, né? E aí existe uma pessoa que faz esse treinamento, né, dentro do setor, se for algo rápido, pontual, assina lista, né, de frequência desse treinamento, porque o registro, volto a dizer, o registro ele é muito importante. E para a construção desses procedimentos, a equipe hoje de produção, né, talvez não seja a realidade de muitas pessoas, de muitos profissionais, mas hoje a gente tem muito essa parceria com o time de produção. Que bom. É realmente um... E sempre a gente... E por que a gente conseguiu isso, Rose? Porque nem em todo lugar que a gente vê não, viu, Renato? Porque a gente envolve o time de produção. Por exemplo, tem um setor, que é o setor de modelagem das coxinhas, que é algo que a gente faz um acompanhamento semanal, porque a gente vai acompanhando os desvios, a gente vai acompanhando o padrão. Se aquele colaborador ele apresentou naquela semana um desvio maior do que o normal, a gente tem esses dados. A gente senta com esse colaborador individualmente e pergunta o que é que está acontecendo. Então, essas reuniões que acontecem toda segunda-feira na sala da qualidade envolve o supervisor do setor, a coordenadora da produção e o time de qualidade, e a gente vai avaliar os dados de cada uma das máquinas, de cada um dos operadores. Como é que ele está produzindo aquela coxinha? Perfeito. Isso é fundamental para monitorar a variabilidade Isso, até, né? Isso, exatamente. E você gera dados disso e aí, obviamente, como você já junta o pessoal, tem como avaliar, né? Isso. Porque dados são gerados. E com base nesses dados, a gente tem a possibilidade de fazer esses feedbacks que são muito mais assertivos do que muitas vezes eu reunir toda a equipe. Não. Às vezes a situação é pontual com um colaborador, né? Porque a gente tem que pensar na eficiência até do feedback, né? Até desse treinamento. E o que já aconteceu muito também da gente remanejar de setor, de área. Esse colaborador aqui a gente já treinou, já repetiu o treinamento, ele não performa bem modelando coxinha. Ponto. Vamos colocar ele invasando. E a gente tem ótimos resultados. Eu queria que você explicasse melhor como é essa questão do... Você já explicou, né, que semanalmente Isso. coloca... A gente avalia esses resultados. Explique melhor para quem está... Porque isso é uma ótima ideia. Né? Primeiro que engaja produção e qualidade. Isso é fundamental. Para que a gente consiga o apoio de quem realmente está fazendo ali. O monitor de processos, ele nos mune com esses dados. Sim, aí esse monitor de processos é muito interessante. Me explique todo esse processo, né? Porque, gente, é importante a gente estar tocando nesse assunto. Primeiro porque um procedimento é criado. Isso. Né? E eu preciso monitorar se ele é feito corretamente. Aí o monitor vem nesse sentido. Me corrija se eu estiver errado. Ele fica no setor, com o tablet dele, coletando todos os dados, observando o procedimento de higiene no final do dia. Ele observa a modelagem, o padrão da coxinha. A cada hora ele passa nas máquinas e aí ele pega a coxinha, pesa a coxinha, abre, avalia a proporção, massa e recheio, porque existe um padrão. Sim. Existe um procedimento. Avalia empanamento.
avalia consistência de recheio, ele Todos os prova parâmetros todos os parâmetros. que- E ele nos mune desses dados. Certo. E existe um analista da qualidade que está o tempo todo analisando esses dados. E essa reunião de segunda-feira é justamente para a gente apresentar os dados para a equipe de liderança. E aí, se preciso, a gente chama um colaborador para um feedback. Por exemplo, Rose, nós observamos que ao longo dessa semana você não apresentou uma boa performance, né? E isso não é comum, porque você é uma excelente colaboradora. O que é que está acontecendo? Então, primeiro a gente pergunta ao colaborador o que é que está acontecendo. Porque Que é fundamental. na né? maioria das Empatia. vezes está acontecendo algo. Uhum, sim. Às vezes realmente é uma falta de habilidade e a gente vai acompanhando junto. Sempre tem um operador que é mais antigo que faz o treinamento com esses colaboradores novatos que chegam. Então, eles preenchem essa ficha de treinamento e avaliam a capacidade de operar máquina desses operadores. Mas para os mais antigos, normalmente, quando eles deixam de performar bem, é algo que está acontecendo, às vezes, até da vida pessoal do colaborador. Né? E aí, o líder tem que ficar mais próximo durante aquele período. E se realmente é uma falta de habilidade de operar a máquina, a gente remaneja o colaborador para outro setor. Então, existe esse acompanhamento. E os setores, eles possuem metas, né? Metas de performance para modelagem de coxinha, meta de avaria, que é aquela massa, farinha, recheio, que pelo próprio processo mesmo cai no chão. Então, tudo isso é avaliado. E aí, lógico que a gente também faz as reuniões para dar o feedback positivo, né? Para reforçar. Se houver, né? Obviamente. Mas sempre que é algo que é um assunto mais delicado, que a gente precisa se direcionar para um colaborador, a gente chama, ouve o colaborador e mostra os dados. Então, eu tenho certeza que é isso que engaja, sabe, Rose? Você sensibilizar, você conscientizar, você trazer para junto, você dizer por que é importante que ele performe bem, por que é importante que ele tenha mais cuidado, né? Que evite deixar, que a gente sabe que às vezes é inerente ao processo, mas evite que o recheio, a massa ou a farinha caia no chão, né? A gente converte para números, então é um trabalho realmente diário, mas extremamente importante. de resultado. Isso. Muito bom. E assim, nessas reuniões semanais, vem o monitor, que fez aquele levantamento de dados, isso. o analista da qualidade e o de produção. Aí tem os lideranças da produção, o supervisor daquele setor, né, que é o encarregado da área, e a coordenadora. Então, é por isso que a gente consegue trazer a produção para a gente, porque a gente vai mostrando por que é importante. Porque se existem os desvios, a gente também começa a mostrar o que chega de reclamação do cliente. A gente pode ser melhor nisso aqui, o cliente espera isso da gente, a gente não está cumprindo com o requisito. Então, você vai engajando, você vai fazendo ele entender que não é mais um processo, não é mais uma atividade, não é algo que é burocrático. Ele vai entendendo os porquês. Até porque são sempre sobre pessoas. Exatamente. Né? São sempre sobre pessoas. E assim, só fechando esse assunto, antes do fechamento desse primeiro bloco, trazer, gente, eu sei que você pode estar até achando, poxa, mas eu não tenho um tablet para fazer esse monitoramento no meu processo, eu não tenho esse nível de investimento, né? Mas, gente, vamos pensar para cada um dos nossos processos, mesmo sendo uma empresa pequena, se você está aí com esse problema, né? Mas vamos pegar, eu acredito que a ideia, né, da coisa. A gente começou com papel, viu? Então, fale sobre isso, porque para as pessoas que não têm esse recurso que hoje a Loucos por Coxinha tem, né, a Nova Foods, né, como é que ele pode implementar no seu dia a dia, numa empresa pequena, mas de forma eficaz, que vai dar resultado? Lá atrás, inclusive, eu fazia esse monitoramento. Quando eu comecei, né, eu e o coordenador, porque a equipe éramos nós dois. Então, a gente não conseguia fazer, por exemplo, a cada 1 hora, mas a gente fazia a cada 2, ou a cada 3, ou a cada 4, ou 2 vezes ao dia. A gente ia abraçando a demanda conforme a gente conseguia abraçar, mas a gente não deixava de fazer. E era papel. E uma coisa importante, né? Definir quais pontos você vai avaliar. Isso. O que é importante no seu processo. Isso. Aqui é perda de coxinha, isso. Né? É o tamanho, é o tamanho, é o peso. São os parâmetros dela, que cada coxinha tem sua especificação. Isso. Né? Da mesma forma no seu processo. Isso. O que é mais importante? Depois você vai tendo mais recursos, né, humanos ou tecnológicos, e você vai aumentando o nível desse controle. Né, vai controlando outros parâmetros, mas lá atrás era papel, aí a gente pegava a folha de papel, aí alimentava na planilha de Excel. Sim. Né? E aí, funciona bem. E funcionava.
né? Mas a gente não deixava de fazer. Então, à medida que a gente foi realmente ganhando recursos financeiros, tecnológicos e humanos, a gente foi evoluindo, porque faz parte. Exatamente. Faz parte. Porque aí a empresa hoje tem muito mais gente para ser avaliado, com uma produção gigantesca, e isso tudo influencia. Isso tudo influencia. Mas que legal, assim, a gente trazer esse assunto, Renata, porque muita gente tem essa dor, né, de não conseguir monitorar. E a gente tem que pensar com as armas e com os recursos que a gente tem, fazer esses controles. Exatamente. Né? Primeiro você tem que definir o que é importante para você, o que é importante para o teu processo, os parâmetros que você vai avaliar e monitorar isso, gerar dados e avaliar, né? E que seja uma vez na semana, mas que avalie. Que avalie. E veja, é muito importante, as pessoas. O que é que as pessoas estão... Qual o motivo? Como você disse, muitas vezes não é só habilidade técnica, operacional. É algum problema em casa que a gente tem que chamar e perguntar. E impacta muito. Totalmente. Foi muito bom a gente tocar nesse assunto. Porque é sobre isso que a qualidade. A qualidade ela é muito essa mãezona, né? Que precisa trazer as pessoas para se engajar e, no final, fazer um produto de qualidade. Exatamente. Né? Então, sempre nos nossos podcasts, a gente faz um break para falar um pouquinho da FIC, né? Que é a empresa que está patrocinando esse momento. É uma empresa hoje especializada em produtos de higienização profissional, que não tem só produto no seu portfólio. A gente vem com assessoria, com essas ideias e essas inovações para que a jornada do cliente tenha sucesso na parte de higienização, que é tão importante para a indústria de alimentos, ou a indústria cosmética, né, e indústrias em geral. Né? Então, o Conversa de Qualidade é parte do nosso compromisso com o setor, né, com pessoas que estão ali nos bastidores, como você, como eu também, como tanta gente de qualidade dentro das indústrias de alimentos e nos diversos segmentos, buscando aí reflexão de vários temas, porque a qualidade é muito ampla. É muito ampla. A gente fala aqui sobre o prisma da nutricionista, mas tem gestão de fornecedores, validação de água, são temas dos mais diversos, né? E aí, a cada episódio, a gente recebe convidados que têm sua expertise naquele assunto. E é muito bom a gente trazer pessoas de qualidade agora de qualidade mesmo, né? Pessoas boas que venham... nos ajudar e agregar nesse processo, né? Então, inscreva-se no canal, a ideia é que todo mundo movimente isso, traga novos assuntos, né? A Conversa de Qualidade também está no Spotify, no nosso Instagram, então existem hoje vários canais que a gente traz para justamente fazer sentido e aumentar a qualificação da nossa categoria. Né? Então vamos para o segundo bloco, né? Que aí a gente sempre foi muito bom esse assunto relacionado, né, a esse monitoramento, um monitoramento vivo, né, que traz pessoas para engajar para aquela finalidade, porque o produto final é um objetivo. Né? E tem que ser seguro, não pode ter contaminação química, física, microbiológica. Esse eu acho que é a base, a base da pirâmide de segurança do alimento. Trazer um produto sem nenhum tipo de contaminação. E aí, eu quero trazer, ainda além disso, sua experiência, tá? Hoje você trouxe esse ponto importantíssimo, né, que a gente acabou de falar, e algo que você tenha de muito contribuir, de muito a contribuir para as pessoas de qualidade, né? Que seja nutricionista ou não, mas de processos que você desenvolve dentro hoje da indústria de alimentos, que possa estar agregando para as pessoas que estão do outro lado escutando a gente. Eu acho que é essa a questão do monitoramento, né? Dos indicadores. É muito importante, eu acho que o primeiro passo, como a gente estava conversando anteriormente, é você traçar quais são os seus indicadores. Né? Porque também é muito difícil, a indústria, ela tem, são incontáveis os processos que uma indústria possui. A gente também não vai conseguir mapear todos os processos e deixar todos redondos. A gente vai mapear os principais, a gente vai controlar os principais, aqueles que são imprescindíveis. E muitas vezes eu só consigo elencar quais são esses processos quando eu acompanho esses indicadores, quando eu estou dentro do processo, vivenciando esse processo. Logo quando eu entrei na Lux por Coxinha, eu lembro que eu precisava criar os procedimentos da logística. Mas como eu vou criar um procedimento da logística? Eu nutricionista, eu nunca entrei nem num caminhão
não sei, não conheço a realidade. O que foi que eu fiz? Fui fazer entrega com o time de logística. Então, eu acho que é você vivenciar, né? Hoje eu estou numa função gerencial, eu fico realmente muito mais no bastidor, porque eu tenho essa equipe que me permite isso, mas eu tenho o meu momento, a minha agenda de chão de fábrica. Sim, tem que ter. Que eu entro em todos os setores e que eu escuto o colaborador e que eu observo. É muitas vezes nesse momento que a gente revisa processos, porque eles precisam ser revisados. Isso foi algo que a minha trajetória profissional na indústria me ensinou. O processo ele não foi construído e ele vai ser aquilo para sempre. Não. Eu preciso estar revisando porque tudo muda o tempo todo. É um recurso novo, é uma tecnologia nova que chega, é uma norma nova da Anvisa que surge. Então, eu preciso torná-lo mais eficiente, né? Então, mas eu acho que o primeiro passo é esse, você conhecer, né? Você está dentro do processo, você conhecer as dores, os gargalos, para você começar a traçar seus indicadores e quais são os principais processos que você vai mapear e passar a controlar. Perfeito, perfeito. E aí, a 275 é uma... Quando você começou na Loucos por Coxinha, você deve ter participado assim, diretamente da construção, né? Porque a estrutura é muito importante, né? Sim. Para uma indústria. Sim. Tem normas para isso. A 275, Isso. por exemplo, que é que a gente está citando tanto, né? De 2002, que é a RDC que rege a indústria de alimentos. Como é que deve ser uma indústria, né? Ganchos arredondados, tem que ter entrada, né? Se vocês tiveram apoio de alguém, de algum setor, até que hoje tem Senai que ajuda muito, mas como foi que você na sua nessa especificidade, né, ajudou, né, de forma técnica a construção dessa grande indústria que é hoje? E se você teve apoio de alguma consultoria, de algum sistema S que pode ter sido influente, né? Na primeira mudança, que eu já acompanhei duas, graças a Deus, na primeira mudança a gente teve o apoio do Senac. Na verdade, na primeira mudança eu era a consultora do Senac, né, porque eu comecei então na você era como consultora inicialmente, Isso, né? porque o objetivo da consultoria era a gente ter o certificado do Programa Alimento Seguro. Que é que na minha época era PAS, mas hoje é PSSA, porque mudou o nome do programa. Então, eu contribuí como consultora nesse quesito. Certo. E na segunda mudança, né, eu já tinha essa expertise, a gente não contou com o apoio da consultoria, mas a vigilância sanitária mesmo. Sim. Porque para a gente aprovar o projeto, existe o setor de arquitetura da vigilância sanitária que aprova, que sugere. Na visita, elas validam de fato o projeto, elas sugerem algumas pequenas mudanças, enfim. Mas na primeira mudança que eu acompanhei, eu como consultora fiz essas sugestões de melhoria no projeto. Mas a gente tem um grande parceiro, né, que nos acompanha desde o início. Então, toda essa questão estrutural, né, existe um escritório de arquitetura que nos acompanha e que os meninos, eles têm essa expertise porque para precisa. Isso. Para a indústria de alimentos. Teve alguma coisa específica que você achou mais difícil nesse momento, em termos de estrutura mesmo, ou de buscar conhecimento em determinada área ou não? A minha dificuldade, né, eu preciso ir para o chão de fábrica para eu conseguir visualizar a área. Certo. Só com o projeto aqui, mas deixa eu checar. Mas isso é importantíssimo. Eu tenho essa dificuldade. Então, eu vou em loco, eu tenho que pegar a fita, eu tenho que medir, eu tenho que ver dimensionamento de equipamento. Eu tenho que ir para o chão. Não adianta só me mostrar o papel, que eu não vou assinar só olhando o papel, não. Sim. Eu preciso, mas eu acho que é muito mais uma limitação minha mesmo, de saber ler projetos. Não sei. Tem que estar lá no ao vivo, sabe? É seu nome. Quando você assina como nutricionista responsável técnica, isso é muito sério, né? E aí tem muita gente que acaba negligenciando isso e o seu nome vai junto, né? Para qualquer problema que haja. Porque eu disse, não, aqui no papel está funcionando, está tendo cruzamento de fluxo, mas vamos lá para dentro, vamos ver a coisa acontecendo, ver se eu preciso ir para o chão. Exato, e isso é fundamental, né? Pelo que eu vejo, a cultura conta muito, né? É começar de baixo certo, fazendo certo, mesmo com poucos recursos, mas a cultura está ali bem definida. E a sensibilização. Eu acho que na grande maioria, sim. Eu acho que ainda existe muito
aquela história, não, isso é responsabilidade da qualidade. É do setor de qualidade. Mas a qualidade ela não é um setor, é uma cultura. Mas, normalmente, quando eu escuto isso, né, se eu escuto isso dentro da própria empresa, por exemplo, primeiro eu volto a olhar para mim. Eu gosto dessa coisa da autorresponsabilidade. Aonde é que eu não estou sendo eficiente em trabalhar essa cultura? O que é que porque às vezes você tem que usar de comunicar. Para cada público é uma comunicação. Então, como é que eu tenho que me comunicar com Rose? Até agora eu não consegui fazer com que Rose entenda que a qualidade não é responsabilidade do setor da qualidade. A qualidade é uma cultura. Está intrínseco no produto. Faz parte, todo mundo tem que ter essa preocupação. Desde a pessoa que está lá na portaria até o motorista que leva a coxinha para o cliente final. Então, é responsabilidade de todos. Então, primeiro eu faço exercício de olhar para mim, onde eu estou falhando nessa comunicação, em trabalhar essa sensibilização, essa cultura. Mas existe. Hoje, lá na indústria, como eu falei anteriormente, eu não acho que a gente tenha tanto esse problema. Justamente porque a gente entende que precisa fazer esse trabalho diário. E fazemos diariamente. É algo que está no cerne de vocês, Isso. Né? Cultura. Como eu comecei lá atrás, eu estou há 8 anos, então eu estou lhe respondendo e fazendo essa reflexão. Vem tudo na sua cabeça, né? Então eu já vejo um grande avanço, uma grande evolução. Mas e assim, existe, eu não sei, hoje você tem alguma norma específica que lhe segue, a não ser a 275. A 275, o RDC é mandatório, é lei lá na Anvisa. Mas existe alguma norma que você tem mais contato direto? Se é 9001, enfim. O que é que esse segmento de coxinha, dessa parte alimentícia? Porque como é cliente final, né? Você não tem um cliente grande de Coca-Cola ou outras grandes marcas, né? Vocês têm fornecedores grandes, mas clientes grandes não. O seu cliente é o cliente final. Isso. E aí, quais as normas hoje que está mais junto de vocês nesse dia a dia? Rotulagem, sem dúvida. Porque é no meu setor também que elas são feitas. Então, a legislação sobre rotulagem, né, houve uma atualização recente, a gente precisou se capacitar, mudar software para fazer rotulagem de alimentos. Então, eu faço que entra a parte de alergênico, Que entra a parte de alergênicos, né, mapeamento desses alergênicos. Então, além da rotulagem, a gente também tem, apesar da gente não ter um grande cliente, como você falou, mas a gente também tem a norma, porque recentemente a gente passou por uma auditoria da Nestlé, né, para a gente receber a chancela de colocar o selo Nestlé em alguns dos nossos produtos, porque usaríamos produtos, né, vamos usar os produtos da Nestlé. Então, existe uma norma específica deste fornecedor para que a gente consiga usar isso, a marca. Exatamente. Que é muito disseminada, infelizmente ou felizmente, dá aquela chancela no produto de vocês, né? Felizmente, por quê? Porque realmente vocês estão com grandes parceiros, né? E aí isso é maravilhoso. Nada mais é do que uma forma de observar, e o cliente, final, quando pega, é outra percepção da Loucos por Coxinha, né? No final ali do processo. E aí a gente passou por essa auditoria, que existiam as normas específicas, né, desse parceiro, e a Nova Foods, né, a Loucos por Coxinha também, ela tem clientes white label, né? Que aí existe um contrato que rege essa produção e existem os requisitos do cliente. Então, além dessas normas sanitárias, né, normas de qualidade, existem também os requisitos de cliente que são previstos em contrato. Né? Então, a gente realmente precisa ficar atento para atender, seja o consumidor final, né, com a 275, rotulagem, tantas outras normas que existem. Você disse está sempre na Anvisa, né? RDC, isso, é a Anvisa. Não me recordo. 360. 360, né? Eu também não decoro esses números eu consulto. Legislação foi feita para consultar, não certeza, decoro não. Mas se eu não me engano coisa. É 360. Confira aí, não confie não. Mas beleza. Então, assim, é muito bom, assim, a gente tem muitas pessoas que vêm aqui conversar com a gente que são especializadas na FSSC 22000, né? Que é essa nova norma aí,
assim, nova, ela vem criando muito embasamento, muito respaldo de 2022, Isso. 2002 ali, até agora, né? Como eu trabalhei lá, eu acho que era 2017, não, 2007. 2017. Mas aí, nesse tempo, a gente começou, era uma norma nova. E a gente começou a implementar, mas hoje já tem mais de 20 anos aí, né, as indústrias. Mas sempre são situações em que uma usina que fornece açúcar para uma Coca-Cola, né? A Bunge fornecia gordura para a Coca-Cola também. Então, essas grandes indústrias exigem, né? E a RDC, a FSSC, ela tem esse ponto cultural muito forte já. Aí você falando da cultura, me veio à mente a FSC, a gente falou até disso sobre o prisma das usinas, né? Sim. Mas minha amiga Renata, né, nutricionista, a gente está falando aqui, foi uma conversa muito legal de insights e essa experiência tão vasta, né, no crescimento de uma empresa que você vem pegando desde o início, né, e você falou de fornecedores, falou desse monitoramento. Teria alguma coisa que você quer deixar aí para... A gente já está no finalzinho da gravação. Se você quer deixar justamente para a pessoa que é de nutrição ou não, né, mas se você pudesse lançar aí um desafio, né, para quem nos ouviu até agora, seja nutri, gestor, e justamente, qual seria esse lançar, esse dizer, você já lançou um aqui, né? Eu já vi que você no início falou muito de liderança, de estudar sobre o comportamental, né, que é tão importante nesse... Seria isso, sobre isso, ou teria alguma outra coisa que você quer deixar como desafio aqui para a gente que está nessa área de qualidade? Eu acho que é se abrir, ter sempre a mente aberta, que inclusive é um dos nossos valores, né, da empresa, é a mente aberta. Já pensou, Rose, se lá atrás, quando eu descobri que a qualidade era além da segurança do alimento, eu tivesse desistido? Porque eu não sabia o que era um mapeamento de processo, eu não sabia o que era um MASP, um PDCA. Se amedrontado, né? Mas não, eu acho que é você se desafiar todos os dias, você ter a mente aberta, você ter humildade, principalmente. Né? Eu não sei isso aqui, eu não faço com facilidade, eu não vou dar conta de fazer sozinha, eu vou trazer gente que sabe, gente boa para o meu lado, que sabe, eu vou dizer, a gente precisa disso, porque o nosso cliente precisa disso. O cara, na maior facilidade, ele vai dizer, tá aqui, eu sei a ferramenta, desenvolve, analisa, a gente já cria um indicador, já acompanha. Então, eu acho que é se manter com a mente aberta, sempre disponível para aprender, só que realmente para isso a gente precisa ter a humildade. Né? Então, eu acho que esse é um grande desafio assim, que eu quero deixar, principalmente quem já está há muito tempo na área. Eu já estou há 8 anos e eu sinto que assim, eu realmente tenho uma experiência que eu adquiri ao longo dessa jornada, mas eu sinto que eu ainda tenho muita coisa para aprender, muita coisa para descobrir, e isso é o que me mantém viva, né? É o meu combustível. Processo. Renata, muito obrigada, né? Escutar essas suas palavras, né, que faça sentido para as pessoas que estão do outro lado, como fez para mim. Eu digo que o momento podcast é um momento de mentoria para mim, onde eu aprendo muita coisa com os meus convidados e a gente troca muita experiência boa, né? Que para você que está aí do outro lado também faça sentido. Essa palavra que você trouxe, humildade, é fundamental para a área de qualidade, porque a gente tem que estar sempre se reinventando e buscando a humildade para negociar, para né, trazer as pessoas para a gente e, no final das contas, fazer um alimento seguro, né, ou um produto diferenciado. Então, muito obrigada. E para você que está aí do outro lado, né, eu queria até, se você tiver alguma coisa para falar mais, fique à vontade. Só agradecer, como eu falei no início, foi uma honra para mim. Eu, como educadora, né, que já fui de sala de aula, acredito muito no poder da educação. Então, eu queria parabenizar você, né, por esse projeto incrível, porque esse é um meio de educação também. Então, é importante que esses conhecimentos, né, a nossa experiência, o que a gente sabe, o que a gente já aprendeu errando, as nossas dores, o que deu certo, a gente
a gente possa compartilhar. É isso aí, sobre compartilhar. Isso, o aprendizado, ele é muito importante e a gente precisa compartilhar aquilo que a gente sabe, assim como aprender também com o outro. Tá né? bom. Então, muito obrigada pelo convite e por essa oportunidade de partilhar com vocês. Muito obrigada, Renata. E para você, até mais. Até o próximo episódio. Um abraço.